empreendedoras e empreendedores, tudo bem? Nesse vídeo, iremos falar sobre como o preconceito prejudica a vida dos empreendedores e como você pode mudar isso. Para começarmos, que tal refletir sobre o que é diversidade? No dicionário está definido como conjunto que apresenta características variadas, multiplicidade. Se trazermos o conceito para o nosso dia a dia, é simplesmente a convivência com indivíduos que sejam de diferentes etnias, orientação sexual, cultura, gênero, crenças, entre outros. Nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias, concorda? Imagina toda a sua rede de clientes, por exemplo. O Brasil é um país muito diverso, mas infelizmente isso não significa que seja igualitário. A desigualdade social fica evidente quando a gente olha os dados. Vamos olhar alguns? Segundo o IBGE, mais da metade dos brasileiros se declaram como negros e mais da metade como do gênero feminino. Além disso, 46 milhões de brasileiros, cerca de um quarto da população brasileira, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, que são enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou possuir deficiência mental ou intelectual. Ou seja, bastante gente, certo? Pois é, mas apesar disso, pesquisas apontam cenários diferentes e desigualitários para essa parte da população. Por exemplo, negros são maioria entre os trabalhadores, 54,9%, mas lideram a fila do desemprego, 64,2%, e recebem menos que os brancos pelo mesmo trabalho. Apenas 5% dos presidentes de 532 grandes empresas brasileiras são negros e 13% são mulheres. E somente 1% dos brasileiros com deficiência estão no mercado de trabalho. Muito pouco, né? Tem muitos outros dados e eu poderia ficar listando por horas, mas vou trazer mais alguns dados aqui da Aliança Empreendedora. 61% do público que apoiamos são negros e ainda que recebam o mesmo apoio, existe uma diferença significativa de faturamento entre empreendedores negros e brancos. E o mesmo acontece com a autoconfiança. Grande parte dos empreendedores negros não se veem como empreendedores. Agora vamos para outra reflexão. Ao pensar em um empresário de sucesso, de quem você se lembra? Vou te dar 10 segundos para pensar em alguém. Pensou? Daqueles que você se lembrou, quantos são mulheres? Quantos são negros? Quantos são LGBTQI+. Se você não se lembrou de nenhum empresário que seja negro ou seja mulher ou LGBTQI+, o viés inconsciente está em ação. Ao longo de nossas vidas, fomos ensinados, através de filmes, novelas e publicidades, as referências a serem seguidas, ou seja, o padrão de quem geralmente é empreendedor é um homem branco, rico. Ou seja, isso é o que chamamos de viés inconsciente. São preconceitos e estereótipos de gênero, raça, classe, idade, orientação sexual, entre outros, que a gente aprendeu e nem tem lembrança de como. Esses preconceitos estão presentes em nosso dia a dia sem que a gente perceba, sabe? Essas atitudes e pensamentos nada mais são que padrões impostos em nossa sociedade e que fomos levados a acreditar. As generalizações, pré-julgamentos e exclusões sem conhecimento são exemplos de que o viés inconsciente está em ação. Talvez você pense e diga, mas eu não sou preconceituoso. Mas a realidade é que todos nós somos. Ninguém teve a oportunidade de nascer em um mundo livre de preconceitos. Por isso é importante o nosso papel de combater o preconceito, estar sempre vigilante ao nosso comportamento. O primeiro passo para desconstruir esse hábito é aceitar isso e sair da negação. Para ajudar nessa desconstrução, conheça os tipos mais comuns de vieses inconscientes. O primeiro deles é o viés de afinidade. É aquele que faz nos aproximarmos de pessoas que temos mais afinidade e se pareça conosco em questões de gênero, raça, idade, história de vida, entre outros.
No empreendedorismo, isso faz com que você se aproxime de quem é mais parecido com você. Por isso, observe a sua rede de parceiros. Ela é diversa? O que você pode fazer para mudar isso? O segundo viés é o viés de percepção. É o nosso reforço sobre padrões e estereótipos definidos pela sociedade ou cultura. É quando deduzimos algo com base em achismo. Por exemplo, quando você entra numa loja e tem alguém negro dentro dela e você acha automaticamente que a pessoa é funcionária e não a dona do negócio, por exemplo. Cuide para não fazer isso. O terceiro viés é o viés confirmatório, quando procuramos informações para confirmar nossos preconceitos e ignoramos as que são contrárias. Ao invés de lidarmos com o nosso preconceito e fazermos o esforço de mudar, é mais fácil conversar com quem tem as ideias iguais às nossas. Procure conversar com pessoas de fora da sua bolha, com histórias diferentes da sua. E agora, talvez você esteja se perguntando, mas como se libertar desses pré-julgamentos? Como dito anteriormente, o primeiro passo para fazer isso acontecer é aceitar o próprio preconceito. Sempre reflita sobre as suas impressões a respeito de alguém, trabalhe para não cair no viés inconsciente. É importante deixar de lado as suposições e abrir espaço para o novo e novas pessoas. Para isso, invista no autoconhecimento, compreensão e aprendizado, pois isso trará diversidade para suas relações e negócio. Afinal, vimos hoje que a diversidade faz parte da sua vida também. Ah, e claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas da sua rede, tanto pessoal como profissional. Até a próxima! E tamo junto!